E a terra volta a tremer e a causar morte e destruição. Na Indonésia, um terremoto matou 1.000 pessoas. Num ano de recessão por todo o planeta, uma boa notícia criada pela crise. A retração da atividade econômica fez as emissões de gás carbônico caírem 3%. Foi a primeira redução desde que a medição começou há 40 anos. E outra boa notícia, desta vez no Brasil. O desmatamento da Amazônia caiu 30% em setembro, atingindo o menor índice mensal da história. Não poderia haver melhor notícia para o meio ambiente do que a forte queda do desmatamento na Amazônia. Essa queda significa menor emissão de carbono na atmosfera e, se confirmar como tendência, significa também que, finalmente, a árvore em pé passa a valer muito mais do que ela cortada ou queimada. Outra boa notícia foi a entrada da senadora Marina Silva na corrida presidencial. Com ela no páreo, os outros dois candidatos, José Serra e Dilma Rousseff, saíram correndo atrás do tema sustentabilidade e foram até Copenhague, a Conferência do Clima, marcar presença. O mais importante disso tudo é que na campanha eleitoral do ano que vem, o assunto meio ambiente e sustentabilidade vai estar o tempo todo em cima da mesa. E quem ganha com isto? Todos nós, que vamos conhecer cada vez mais as questões que cercam, por exemplo, o aquecimento global. E aquecimento global foi o tema que dominou a imprensa do mundo inteiro nesse final de ano, por conta da reunião de Copenhague, a COP15. Mesmo sem um documento final explosivo, salvador, a reunião de Copenhague foi sim um avanço político, porque nunca antes na história da humanidade tantos chefes de Estado, os mais importantes do mundo, haviam se reunido no mesmo ambiente para discutir o tema. E mais, as discussões prosseguem e já estariam marcando uma próxima reunião para o México neste primeiro semestre. Com as enormes pressões mundiais que ocorreram em Copenhague, aí eu mesmo passo a acreditar que durante este ano de 2010, os diferentes interesses dos países pobres, em desenvolvimento e ricos deverão chegar a um acordo planetário para garantir a vida, o presente e o futuro. 2009 foi tempo de relembrar fatos importantes da humanidade. Há 30 anos, o regime militar se abria com a lei da anistia. E há 40 anos, o homem pisava pela primeira vez em terra, fora da terra. 16 de julho de 1969. A NASA faz os últimos preparativos para a missão Apollo 11. Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins são os escolhidos para conduzir a primeira tentativa de pouso na Lua. Todas as missões com destino à Lua eram levadas ao espaço pelo gigantesco foguete Saturno V, que tinha a altura de um prédio de 35 andares. Como aquele ali, o Saturno V foi um dos foguetes mais potentes já construídos. Abastecido, ele pesava 3.000 toneladas. E o lançamento de um desses era um espetáculo à parte. One small step for man, one giant leap for mankind. Menos de um mês depois, o ano de 1969 ainda brindaria o mundo com um dos mais importantes festivais da história, o Woodstock. 3 dias intensos de paz, amor, sexo, drogas e muita música. Em 2009, os brasileiros celebraram os 30 anos da Lei de Anistia, sancionada em agosto de 79. 2 meses depois, começam a retornar ao Brasil os primeiros exilados políticos. Gente que tinha sonhado e lutado por um país mais livre. O anseio por liberdade não conhece fronteiras. Uma pequena confusão de informações numa coletiva de imprensa leva multidões aos 2 lados do Muro de Berlim, na noite de 9 de novembro de 1989. Diante da pressão popular,
os guardas abrem os portões. A queda do muro marca o fim da divisão de Berlim, da Alemanha e do mundo na Guerra Fria, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. O primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos completa o primeiro ano de governo colecionando um prêmio Nobel da Paz e muitos problemas. Que vão da economia à política externa que herdou do republicano George Bush. Quase 2 milhões de pessoas acompanharam nas ruas de Washington a histórica posse de Barack Obama. Ao redor do mundo, foram 2 bilhões de telespectadores. Obama falou em reconstruir a América, atingida pela crise econômica e por 2 guerras simultâneas, no Iraque e no Afeganistão. Mas um ano depois, pouca coisa mudou. Os americanos continuam em guerra e a economia ainda não deslanchou, apesar de dar sinais de recuperação. Mesmo assim, Obama permanece como um símbolo de mudança para a opinião pública mundial. Prova disso é que ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Uma homenagem não pelo que ele já fez, mas pelo que o mundo espera que ainda faça. Barack Hussein Obama completa seu primeiro ano como presidente dos Estados Unidos da América com a certeza de que seu desempenho contempla, pelo menos, uma boa e uma má notícia. A boa nova é que ele age como chefe sempre disposto a lutar na linha de frente. Seja na delicada questão do novo plano de saúde pública gratuita para todos, seja na complexa questão de ampliar as tropas de combate no Afeganistão, Barack Obama colocou seu prestígio na balança e jamais fugiu dos embates. A parte desagradável está na descoberta pelo povo norte-americano de que o líder escolhido para enfrentar a crise de confiança que abala a nação mais poderosa do planeta está longe de ser o salvador da pátria que tantos esperavam. Hábil negociador, bom de palanque, dono de grande capacidade intelectual, o jovem presidente ainda está longe de convencer a opinião pública de que será capaz de restaurar a grandeza do país que tem liderado a humanidade desde a primeira metade do século passado. Tal desafio permanece sem resposta e subirá ao topo das cogitações nos próximos meses, período em que os Estados Unidos viverão uma campanha eleitoral movimentada com renovação parcial do legislativo. Será uma ocasião apropriada para que o desempenho do presidente Obama seja tema de intenso debate político e, por isso mesmo, o momento da verdade para alguém que até agora viveu ascensão impecável e sem contestação. O ano da crise foi um ano especial para os brasileiros que curtem música internacional. O Brasil enfrentou uma invasão de bandas e músicos estrangeiros. Em janeiro, Rio e São Paulo viram Elton John. Logo em seguida, veio Alanis Morissette, cantando de Manaus a Florianópolis, na maior turnê do ano no país. Em fevereiro, pausa para o Carnaval. Em São Paulo, a campeã pela 7ª vez foi a Mocidade Alegre. No Rio, o Salgueiro venceu com 1 ponto à frente da vice-campeã, a Beija-Flor.